Vamos voltar ao local do acidente em Americana, a queda deste ultraleve, 2 pessoas mortas. Dá uma piscadinha nas imagens dos destroços no momento que nós chegamos, alguns instantes após o acidente ter acontecido. Essa é uma área rural, perto ali, a entrada do quilômetro 116 da Anhanguera, divisa já de Americana com Nova Odessa e Sumaré. Já na divisa ali de Americana com Nova Odessa e Sumaré, são as imagens que nós registramos na tarde do sábado desta aeronave, deste ultraleve que caiu em uma área rural de Americana, causando a morte dos 2 ocupantes. A Tayla conversou com um dos policiais, acho que o primeiro policial, que chegou ao local após o acidente ter acontecido. Vamos ver mais detalhes na reportagem em cima do fato. A equipe do Tenente Manuel foi a primeira a chegar aqui no local, que fica entre as divisas de Nova Odessa e Sumaré. Qual foi a situação encontrada pela equipe? Então, a equipe comandada também pelo Cabo Renan, com a viatura 120, recebeu a solicitação via Cupom, que é a nossa central de despacho de ocorrência, da Polícia Militar, e de que uma aeronave havia caído aqui nessa localidade. Daí de pronto a viatura já se deslocou até essa localidade rural e foi na tentativa de prestar o pronto atendimento aí para as vítimas, Mas infelizmente chegando no local aí, também contando com o auxílio do Águia Campinas, que propiciou a localização aí da aeronave, já encontraram a aeronave já ao solo e as 2 vítimas aí já em óbito. E a perícia já esteve no local, Qual que é a situação? Quais são as informações que vocês têm até o momento? Sim, já esteve a perícia aqui pelo local, juntamente com o delegado de Nova Odessa e Polícia Científica, demais autoridades, já fizeram a perícia pelo local e fizeram a retirada do corpo. Os demais procedimentos aí vão ser conduzidos aí pela Delegacia de Nova Odessa. E o condutor, ele era proprietário, da aeronave? É positivo, foi uma das informações aí que chegou para a Polícia Militar, mas questão aí da boletim de ocorrência, demais informações aí estão sendo levantadas aí pela Polícia Civil. Esse acidente causou a morte dessas 2 pessoas. Não foi o primeiro acidente que aconteceu na nossa região e, logicamente, não foi o primeiro da história da aviação no estado e no Brasil. E eu acabei pegando do meu arquivo, já fiz a cobertura de vários acidentes aéreos, mas eu peguei 2 dos que foram, acho que os mais graves dos últimos anos, e resgatei algumas imagens e vou mostrar para você na sequência. Depois que aconteceu esse acidente do sábado, eu fiquei me lembrando e daí no domingo eu estava revirando o meu arquivo e peguei algumas imagens daquele acidente da TAM, quando o Airbus chocou-se contra o prédio da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Já durante o pouso, o avião pousando chocou-se contra o prédio da TAM, 199 mortos, foram 187 que estavam dentro do avião, que morreram, e mais 12 que estavam em solo, que estavam dentro do prédio, funcionários ali, principalmente, que faleceram. Isso em 2007. E um outro acidente que aconteceu com um avião de menor porte, mas que causou a morte de 8 pessoas, foi a queda de uma aeronave em cima de casas, na zona norte de São Paulo, no bairro da Casa Verde. Eu resgatei essas imagens e vou mostrar para você na sequência em cima do fato. Próximo final de semana, edição inédita do Mix Repórter, mostrando o que nós gravamos na China. Você vai acompanhar reportagens especiais gravadas na China, falando sobre urbanismo, falando sobre planejamento, sobre projetos para as cidades, falando a respeito do que deu certo na China e o que pode dar certo em Limeira. Nós queremos trazer para Limeira os bons projetos, os projetos de sucesso. Esse, por exemplo, é o trem-bala. Você vai me dizer, Gardinali, não dá para trazer trem-bala para a China, para Limeira, o trem-bala da China, não dá para trazer para Limeira. Mas o trem-bala é um projeto já há muito tempo discutido no Brasil para a interligação de São Paulo com o Rio de Janeiro,
passando por Campinas, e isso vai beneficiar, logicamente, a nossa região. Você poder ir para Campinas e pegar o trem-bala para São Paulo, pegar o trem-bala para o Rio de Janeiro, pegar o trem-bala para o aeroporto, enfim, nós vamos falar de transporte coletivo e nós visitamos também o metrô, os ônibus. Eu estive com o Quintal em diversos pontos das cidades da China, nós estivemos em 4 cidades chinesas e vamos mostrar para você um pouco dos projetos que deram certo na China e que podem dar certo em Limeira, né? Principalmente falando a respeito aí de gestão municipal, a respeito de administração, enfim, fomos atrás de algumas ideias e vamos mostrar para você no próximo final de semana em uma edição inédita do Mix Repórter. Você não pode perder no sábado e no domingo as reportagens especiais que foram gravadas na China. Aconteceu este acidente em Americana, a queda deste ultraleve, estas 2 pessoas que faleceram, o instrutor e o aluno, inclusive o instrutor, o seu Silvio Gaspar, de 67 anos de idade, bastante conhecido aí pela sua atuação na nossa região e pela sua empresa de comercialização, de locação de aeronaves, os hangares que ele tem em Americana, acabou falecendo neste acidente, cujas causas serão apuradas. Mas eu peguei do meu arquivo, né, aproveitando o ensejo deste acidente que aconteceu no sábado, eu resgatei do meu arquivo alguns acidentes graves. Um dos mais graves, inclusive, da história da aviação foi este que aconteceu em 2007, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E eu estive lá e quero mostrar para você alguns momentos dessa cobertura em cima do fato. Veja só, as chamas ainda intensas após a queda do avião. E aqui você vai ter uma imagem, que é a imagem mais impressionante deste avião que caiu aqui no meio da Avenida Washington Luiz. Ali, a cabeceira do aeroporto, a cabeceira da pista do aeroporto e o avião que passou a cabeceira e acabou caindo exatamente no meio da Avenida Washington Luiz. Os homens do Corpo de Bombeiros que montaram aqui um posto de atendimento, veja só o posto de atendimento com homens da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, são diversos caminhões que passam por aqui. Vamos dar a volta por aqui para mostrar todo esse cenário de destruição. A imprensa que aguarda mais informações de autoridades responsáveis que possam trazer detalhes a respeito de toda essa tragédia. Vamos por aqui. O endereço da tragédia, Avenida Washington Luiz, aqui em São Paulo. O local que ficará para sempre marcado, homens do Corpo de Bombeiro nas viaturas. Vamos por aqui, vamos mostrar o momento em que chegam mais profissionais para esse delicado resgate. Agora, numa situação como essa, agora o objetivo de conter essas chamas para evitar o que? Um desmoronamento? Desmoronamento, tanto é que tá tentando resfriar ali, né, o mural ali, por causa das casas, né, local ali, para não danificar as casas, né. Ainda mais com o vento, o fogo pegar e cair nas casas 2 segundos. Ali, qual a dificuldade maior? A gente percebe que a chama persiste ali, né? O vento atrapalha. O vento? O vento atrapalha. Mesmo chovendo, não ajuda? Não adianta, o vento atrapalha. O vento alimenta o fogo. Alimenta o fogo. E dificulta, né, porque a água não rende com o vento, né? Mesmo não é água, tá sendo espuma também, mas o vento, né? E você vê que as viaturas cada vez vai chegando mais para poder abastecer, né? Imagens impressionantes, esse acidente gravíssimo que aconteceu em 2007, 199 mortes, né? Ninguém escapou nesta queda violenta, nesse choque violento do avião da TAM, quando bateu contra o prédio, coincidentemente, né? A fatal coincidência, o avião chocou-se contra o prédio da própria companhia, a própria TAM. O setor ali da TAM Express, da TAM Cargas, onde eram feitos despachos de encomendas, e morreram
os passageiros, os tripulantes, né, os que estavam dentro da aeronave e também as pessoas que estavam trabalhando no prédio. Esse não foi o único acidente do ano de 2007. Alguns meses depois deste acidente, aconteceu um outro em que um avião caiu em cima de casas, em cima de residências na zona norte de São Paulo, no bairro da Casa Verde. Mais algumas imagens que eu peguei do meu arquivo para mostrar para você aqui em cima do fato. Avenida Casa Verde, zona norte de São Paulo, exatamente no local da queda deste avião, deste Learjet. Trabalho aqui dos homens do Corpo de Bombeiros. Vamos tentar entrar por aqui. As ambulâncias que estão nesse momento resgatando as vítimas desse acidente. Viaturas da Polícia Militar, helicóptero Águia da polícia sobrevoando. Muitos curiosos se aglutinam aqui no local, exatamente onde tudo aconteceu. Vou tentar chegar aqui no local onde os homens do Corpo de Bombeiros estão realizando o resgate dessas vítimas. Muita confusão aqui, uma área residencial aqui, zona norte de São Paulo, um domingo à tarde, um domingo chuvoso e muitas pessoas estavam em casa no local, no momento do acidente. Mais uma viatura de resgate, 193. Vou montar a informação. As vítimas estão sendo levadas para que hospital? Manda aqui. Hospital do Mandaqui, zona norte de São Paulo. A informação do tenente do Corpo de Bombeiros, para onde estão sendo encaminhadas as vítimas. Aqui é área residencial, apenas residências nesse local. Vamos chegar aqui até o local onde foi feito esse isolamento por parte dos homens do Corpo de Bombeiros. Mais ambulâncias aqui no local. Vamos tentar mostrar aqui exatamente onde aconteceu esse acidente e o miolo aqui. O miolo que foi interditado. Aqui é a imagem, A imagem exata do local onde tudo aconteceu. Vamos tentar vir por aqui. Vem aqui. Vamos mostrar aqui, ó, exatamente a residência onde caiu esse avião Learjet. Os homens do Corpo de Bombeiros que realizam ainda o resgate, os escombros. A informação de que há possibilidade de vítimas embaixo desses escombros. Aí o detalhe da parte da fuselagem do avião. Você tem a imagem aí em cima do fato. Momentos após a queda desse avião. Mais uma tragédia em São Paulo. Eu resgatei essas imagens, né? Porque no sábado nós demos uma atenção especial ao fato da queda, voltando às imagens aqui de Americana. Até o Quintal esteve comigo aqui no estúdio, e o Quintal, com a sua experiência como piloto, né, há muitos anos, e comentava um pouco a respeito, né, da situação do acidente. É difícil você entrar em detalhes, porque cada situação é uma situação, e quando a gente fala de acidente aéreo, são muitas as causas, né, que podem ocasionar um acidente. Falha humana, falha mecânica, os fatores externos, né, os fatores da natureza, enfim, são muitos fatores que podem ocasionar acidente aéreo. Mas aí eu, no domingo, estava mexendo um pouco no meu arquivo aí e me lembrei destas coberturas, né, que fiz lá do acidente da TAM, né, com 199 mortos, né, o acidente mais grave da história da América Latina. O acidente da TAM, o mais grave da história da América Latina, com as 199 mortes. E esse outro que aconteceu na zona norte de São Paulo, quando o avião caiu em cima das casas, das residências. E imagino que nesse tenha havido um descontrole ainda maior, né? Por uma situação de emergência, o piloto ainda tenta pousar em uma área não residencial, justamente para evitar a morte das pessoas que estão em solo, e não houve como neste acidente registrado em São Paulo. Então, algumas imagens do nosso arquivo no momento em que a gente lamenta a morte destes dois ocupantes da aeronave do ultraleve que caiu na cidade de Americana no último sábado.